Olá, noivas e noivos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Mary. Meu nome é Eduardo Vespa e hoje nós vamos falar de música, voz e violão para o seu casamento. E para falar desse assunto comigo, eu tô recebendo a Mari e o Gustavo. Gente, muito obrigado pela presença. Tô muito feliz que vocês vieram. A gente nunca falou sobre música no podcast e eu acho que não teria uma forma melhor da gente começar do que falar sobre algo tão autoral e tão único que é a voz e violão do casamento. Então, muito obrigado pela presença. A honra é toda nossa. A gente fica muito feliz mesmo em ser as pessoas que estão abrindo aí a questão da música no podcast. E realmente é muito gratificante estar aqui. É uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite. É isso que eu Estamos aqui de todo o coração. E pra gente começar, eu sempre falo que eu preciso começar com a história pra gente referenciar de por que a gente vai falar de voz e violão. Então, quem são vocês e por que a gente vai falar sobre isso? Bora lá, vou começar. A história é longa. E é pra contar mesmo, não vamos cortar não. E não reclame porque eu falo mais com o Gu. A Mari conta muitos detalhes. E eu corto eles. Mulheres, todas são mais detalhistas, eu estou acostumado. Você quer que eu comece? Eu posso começar. Bom, a nossa história começa... A gente se conhece há muitos anos. Essa é o primeiro fato. Já tem mais de 20 anos que a gente se conhece. Mas de história juntos, vai fazer 11 anos agora que a gente começou o nosso namoro. A gente se conheceu em uma banda, então já tem música envolvida desde o início. E quando a gente começou o namoro, a gente começou já a fazer algumas versões, sempre estar com o violão junto, a gente fazia algumas versões de algumas músicas que a gente gostava. E não parou. Não parou. Na verdade, a questão da música, então como o Gu falou, já foi desde o primeiro momento ali do relacionamento. A gente tá juntos no relacionamento mesmo há 11 anos. Mas vivendo música vai fazer 8 anos esse ano. 8 anos, E começou através da internet. Então, a gente foi ali, primeiro num aplicativo, SoundCloud. SoundCloud é o aplicativo que a gente iniciou, que é um aplicativo mais de áudio mesmo. Então, não tinha vídeo, as pessoas não conheciam o nosso rosto. Era muito fácil de postar, então pra gente era prático, né? A gente gravava, postava e tava tudo certo. E a princípio a ideia era postar músicas acústicas com a pegada mais MPB e músicas nacionais. Então a gente queria focar no nacional. Acabou pendendo para músicas mais românticas. Então quando a gente viu, tinham muitos casais curtindo, comentando. E isso era combustível pra gente. Dali a gente já migrou pro YouTube. Do YouTube a gente abriu o canal e o nosso canal do Instagram, o nosso perfil do Instagram. A gente criou nessa mesma época. Que é o perfil profissional até hoje. E dali a gente começou também a fazer algumas músicas de pedidos. Então as pessoas começaram a pedir músicas especiais para fazer homenagem e tudo mais. Legal. Então a gente começou a alimentar o YouTube. A gente começou a ver que as pessoas se identificavam com esse tipo de música que a gente fazia. Isso foi muito legal, foi uma surpresa pra gente. Por quê? A gente fazia pro hobby. Aí começaram os primeiros pedidos. Algumas pessoas, a gente vai ter uma festa, você não vem tocar, tal. Mas nessa época vocês tocavam na banda ainda. A gente tocava na banda ainda, só que assim, essa banda era muito hobby. Não era nada profissional. Nada profissional. A gente tinha trabalhos paralelos e a questão do YouTube a gente focava mais no final de semana. Sim, era na verdade assim, a banda da igreja, então a gente tinha um período de compromisso durante o fim de semana com essa banda da igreja. E aí, quando a gente tinha um tempinho, a gente às vezes ia no parque, gravava e tudo mais. Era mais essa rotina. Então, o profissional acabou ficando mais para a questão ali do nosso perfil. Então, era só online. Nada no offline, nada no ao vivo. Quando começou a surgir esses pedidos, aí veio a surpresa, que a gente pensou, nossa, será que a gente vai começar a trabalhar realmente com música agora? E nós dois juntos, né? Que era já um sonho, trabalhar juntos. Sim. A gente tinha o sonho de trabalhar juntos e trabalhar com música, era tudo sonho. Meu pai, ele é luthier, né? Ele constrói instrumento de corda. E eu já vivi essa realidade de pessoas que viviam de música sempre na minha casa. Então era comum viver isso. E eu queria que a gente vivesse isso também. Era um sonho muito particular, né? E aí realmente se cumpriu esse sonho quando uma amiga nossa, na verdade... era uma colega, né? Era amiga de amigos. Do mesmo hall ali da igreja, né? Então a gente acabava conhecendo todo mundo. Veio chamar a gente pra
tocar no casamento dela. E na parte da cerimônia, o que tinha grande responsabilidade ali. E foi uma grande surpresa, assim, porque realmente a gente não imaginava dar o start com o casamento, né? Mas ela queria alguma música específica? Ela já tinha o repertório todo pronto. Ela chegou pra gente falando assim, olha, eu quero essas músicas, e a gente já tinha feito a maior parte delas, a gente já tinha contato com essas músicas. Então, quando a gente viu o repertório, a gente falou, poxa, é algo que a gente já faz. Então... E ela seguia a gente nesse perfil no YouTube, então ela meio que pegou algumas ideias por ali também. E aceitamos o desafio. A gente tinha 1 ano ali pra se preparar. Então eu lembro que ela participou até dos primeiros ensaios, porque eu falei, não, participa pra ver se é isso mesmo. Fizemos o casamento e foi muito legal, porque dali, além de a gente ter amado ter feito aquilo, chegou 2 pessoas, 2 casais, na verdade, perguntando pra gente se podiam ter o nosso contato ali, porque queriam seguir o nosso trabalho, conhecer um pouco mais, porque queriam pro casamento deles. Então a gente saiu do primeiro casamento com mais 2. Mais 2 casamentos. Foi bem... Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Na verdade, foi uma porta que se abriu, assim. A gente vê que o casamento escolheu a gente mais do que a gente escolheu o casamento primeiro. Sem dúvida. Quando a gente viu... A gente entrou no mercado quando o mercado não era ainda música acústica em casamento, não era algo tão presente como é hoje. Então, existia muito aquela questão do padrão de casamento em igreja, tapete vermelho, orquestra. Então, trazer o voz e violão para uma cerimônia já era algo novo. Esse formato de casamento no campo já estava começando a realmente ficar mais forte. Mais popular, né? Mais popular. E aí começou realmente a chegar mais pedidos nessa época. Então eu falo que a gente foi abraçado pelo mercado casamento, sem dúvida nenhuma. Porque era um mercado que estava carente desse tipo de música na época. E hoje a gente vive essa história há 7 anos. E a gente vê o crescimento do Marigu, assim, em casamento, no mercado de casamento. Como algo de Deus mesmo. Porque foi algo... muito rápido, né? A gente para pra pensar assim, até vindo pra cá, a gente falou, nossa, foi muito rápido. Foi muito rápido, a gente foi pego de surpresa, assim, com os pedidos chegando, as pessoas se identificando com o trabalho, e a coisa começando a acontecer, e quando a gente viu, a agenda já estava tomada, a gente tinha outros trabalhos que de repente a gente começou a ver que não faziam mais sentido, a realidade já era muito o que a gente sonhava e tal, e o tempo a gente não conseguia mais dividir. Ou escolhia entrar de cabeça com essa ideia da música para casamento, ou largava a mão. A gente tomou essa decisão. E vive música até hoje. E vocês estão nesse mercado há 7 anos. Vocês têm ideia de quantos casamentos já fizeram? Já pararam para fazer essa conta? Olha, são mais de 350. Isso é um fato. Agora, e vocês atendem só em São Paulo, Brasil? Como que é essa parte? A gente nunca limitamos. Então, a gente sempre falou, vamos fazer, se casar logística, a gente vai estar lá. Mas, a princípio, a gente focou ali na questão da região de São Paulo e começaram a chegar pedidos para fora de São Paulo. Isso, a gente começou a fazer os primeiros eventos fora de São Paulo em 2019, né? Foi. Então, a gente já começou aí. Então, a gente já fez casamento em Belém do Pará. A gente já fez casamento em Rio de Janeiro, Minas, Brasília, Paraná. Paraná já foram alguns. Curitiba. Paraná. Acho que é esses que a gente já foi pro Piauí também. Piauí a gente foi em maio. Então, quem tá ouvindo a gente no final quiser contratar vocês, não importa onde, se você tiver agenda, é claro. A gente sempre fala que assim, o limitador da pessoa contratar a gente ou não é ela gostar do nosso trabalho. Primeira coisa. Até porque o negócio... Casamento é de sonho, né? Então você precisa ajuda. E aí, indo para essa parte de personalizado, como que funciona a escolha das músicas com vocês? Vocês têm um perfil de música que vocês trabalham ou vocês conseguem se adaptar aos pedidos dos noivos? A gente sempre organiza nosso trabalho da seguinte forma. Eu sempre gostei de ter contato com os casais e conhecer cada casal que está chegando com a gente. Então, hoje a gente tem uma equipe, sim, por trás. Mas na primeira reunião, eu sempre gosto de conhecer um pouquinho da história e também explicar para eles como que vai ser o rumo da música. Depois, a gente tem uma segunda reunião que é de repertório, que daí é o que faz.
E aí essa reunião de repertório normalmente costuma acontecer 3 meses antes da data do casamento. Geralmente 3 meses antes. E aí com relação ao repertório, eu sempre falo para os casais assim, é o que eles sonharam. Então a gente não coloca uma limitação de inclusão de músicas novas. A gente tem um repertório, tem mais de 400 músicas que a gente já fez e tal. A gente manda para eles essa lista, só que eles não estão presos a essa lista. Eles podem adicionar as músicas e quantas músicas novas quiserem. A gente sempre aceita os desafios, a gente costuma fazer as versões e quando é algo que foge muito da nossa realidade, a gente manda um trechinho pro casal e fala, olha, é isso, tá tudo bem? E nunca tivemos uma negativa, tá tudo certo. É que assim, as respostas de vocês vão me dando vários gatilhos para outras perguntas, então tenho que me concentrar, porque só disso já vi as 4 perguntas que eu quis fazer. Né? Mas vamos do começo. Você falou que 3 meses antes eles entram em contato com você para analisar o repertório. Todas as assessoras que a gente já entrevistou aqui sempre dizem que as primeiras coisas a serem fechadas são as coisas únicas. Ou seja, aquelas que elas só têm data para um dia de casamento. Caso de vocês, não conseguem fazer 2 casamentos no mesmo dia. Então, qual é o prazo ideal para quem quer ter vocês no casamento, chamar para vocês, olha, a gente já tem agenda tranquilo para, sei lá, 6 meses, 1 ano, como que funciona isso? Hoje a gente notou uma mudança de mercado. Então, quando a gente iniciou, a gente abria sempre a agenda de 1 ano antes. Então, se a gente está em 2023, abria a agenda em janeiro já para 2024. Depois da pandemia, as coisas mudaram muito. Primeiro porque as pessoas estavam com muita vontade de fazer festa. Então, os espaços começaram a abrir as agendas de 2 anos para frente antes. E os outros fornecedores acabaram sentindo isso. Porque a partir do momento que o casal vai lá e fecha a data, ele quer procurar os outros fornecedores. Então, a gente começou a ter um grande pedido de casal pedindo aí para 2 anos antes. Então, hoje, a gente tem a agenda aberta de 2025. Então, é possível você entrar em contato para 2025. Eu costumo dizer que para a noiva conseguir se organizar bem, 1 ano e meio é uma boa data. É uma boa data. A gente tem muitos casos de casais que fecham com a gente ainda sem ter a data. Isso abre muito assunto. Não sei quando e onde, mas vocês vão estar lá, né? É isso que eles falam pra gente. É bizarro até falar sobre isso, mas acontece. Se os casais estiverem com menos de 6 meses da cerimônia, é um pouco mais difícil de conseguir a data, mas assim, a gente sempre se desdobra para tentar atender. Então tem alguns casos que a gente consegue até fazer mais de um evento no dia, se toda a logística for possível. Se um for de... Porque eu já fui ver o Instagram de vocês e vi que vocês fazem casamento tanto em fazenda, já vi vídeos lá de fazendas, buffet. Então, se o casamento, quando você diz isso, se você tiver um casamento durante o dia e o outro de madrugada, você consegue, e se forem perto também, né? Isso, a logística sempre tem que casar. Então, eu falo que é muito difícil, mas é possível. Porque a gente tem hoje casamentos de dia ali, começando às 10 horas da manhã, até falei com uma noiva ontem sobre isso, que ela vai casar na parte da manhã mesmo. Então, a ideia é ela fazer uma cerimônia de manhãzinha para ter um almoço depois. Então, a festa dela seria um almoço. Então, quem for casar ali final da tarde, noite, é possível talvez a gente conciliar, dependendo do local, né? A gente teve um caso extremo uma vez já que aconteceu, que a gente conseguiu fazer 3 casamentos no mesmo dia, levando equipamento nos 3 eventos. Então, assim... Haja voz, né? Haja preparo. Então, todo um preparo. Haja voz é justamente pra voz aguentar 3 casamentos. Né? Isso, e olha que engraçado, eu senti muita diferença isso do começo do Marigu para hoje, como a questão muscular é muito real. Então, meu preparo vocal hoje, assim, é até diferente do que quando eu iniciei. Eu posso falar por mim, eu não tenho 10% da força que você precisa usar para casar quando eu tô fazendo. Mas no dia que a gente grava o podcast, no dia seguinte eu sinto totalmente a minha voz já diferente. Isso que eu só falo, eu não forço a voz, eu fico aqui exatamente nessa levada que a gente tá gravando os episódios. Não forço, imagina você 3. Não, e assim, é um preparo, até nesse último casamento que a gente fez no fim de semana, eu fiz uma foto dela no carro fazendo inalação. Eu não postei até, mas devia ter postado. Que é o preparo pro casamento, tem todo um cuidado. A gente sempre tenta, às vezes, mostrar um pouco do backstage, porque rola muito essa questão do preparo vocal, é uma coisa muito séria. E eu tenho até uma professora, tenho uma professora que me seguem durante esse tempo, e ela sempre... a preocupação dela sempre foi a questão da manutenção da voz.
Então, Mari, você tem que ter uma manutenção da voz, porque sua voz, na verdade, ela tem que ter uma boa... Seu ganha-pão, né? Você precisa... Tem que ter longevidade, né? Aí pega alguns casos, como, por exemplo, esse fim de semana a gente vai ter casamento sexta, sábado e domingo. Então, são 3 dias exigindo da voz. E quanto tempo? Porque você falou, a gente já conseguiu fazer 3 casamentos no mesmo dia. Vocês ficam a cerimônia inteira? Eles contratam só vocês para entrada? Ou também durante a festa vocês se apresentam? Quais são os tipos de serviços que vocês oferecem? Bom, o que a gente mais faz é a cerimônia. Então a gente faz desde o início da cerimônia até o final, todas as músicas que envolvem, desde a primeira entrada até a saída do casal. Então todos os momentos a gente tenta encaixar a música ali. É o que eu falo pros casais na reunião. Eu vou cortar só para explicar uma questão do módulo, né? Quando o casal entra em contato com a gente tenta vender isso por módulo, para eles começarem a entender melhor. Então, assim, a maioria dos casais que chegam é para cerimônia. Mas quando a gente fala de cerimônia, a gente não fala só daquele tempo de cerimônia. A gente fala também de uma recepção antes da cerimônia iniciar. Isso é uma cortesia que a gente oferece para os casais. E já faz parte da cerimônia também. Então, por isso que eu ia comentar sobre o módulo. Então, quando a pessoa fecha com a gente uma cerimônia, a gente sempre pega pelo horário ali, realmente de convite, que dá em torno de meia hora antes que eles colocam lá em convite, a gente faz essa recepção de 20 minutos e depois inicia esse tempo de cerimônia. Não existe um tempo certo de cerimônia. Hoje eu falo que é uns de 50 a 60 minutos. Mas também não é nada que vai impactar a gente, porque a gente vai estar ali do início ao fim da cerimônia. Mas essa recepção que vocês conseguem fazer quando é tipo um buffet, porque na igreja em si... Fica um pouco mais trabalho que vocês conseguem. Não, a gente consegue também. Também consegue, porque hoje esse horário de convite é algo que já virou padrão. Então, a gente sempre dá dica, a assessoria também sempre repassa para o casal. Essa meia hora antes é importantíssimo para a gente organizar ali a questão do cortejo, então os padrinhos e tudo mais, que as assessoras vão acabar fazendo essa organização junto com a gente da música. E para os convidados entenderem que vai iniciar a cerimônia. Porque se a noiva coloca o tempo de cerimônia exato no convite, vai rolar algum tipo de atraso. Não, já tem o costume que a noiva atrasa, né? Então todo mundo, eu recebo o convite 7, falo, isso aqui é 7h, 8h. A gente já sabe, já tem a margem de erro do Ibope ali. A gente já vai com isso. E eu sei que você canta em várias línguas. A Mari tem um repertório vasto. Esse desafio aí... Como funciona isso? Quando a gente começou, eu falei que a gente focava no nacional, né? E eu sempre, quando a gente ia fazer algum tipo de arranjo, automaticamente a gente ia já para algumas músicas que tinham que cantar em inglês. Então, o inglês é algo... meio que ia junto. Tinham muitas músicas que a gente gostava. Então, o inglês O foco das postagens no início eram músicas em português, mas a gente tocava já em inglês, né? Só que, como a gente falou no começo, o repertório, a gente conversa com o casal. Então, existe essa conversa pra gente entender pra onde a gente vai, a quantidade de músicas e tudo mais. E a gente tomou como prioridade na empresa em ter total o gosto do casal. Então, o que isso quer dizer? Que eles iam trazer músicas ali que realmente fizeram parte da vida deles, seja na infância, na adolescência, às vezes até da família deles. A gente já teve algumas histórias, né? E já aconteceu de chegar. Então, a gente teve uma vez um casal que... A história é bem bonita. O noivo, ele tem uma família toda tradicional japonesa. E a avó dele cantava uma música pra ele quando ele era pequenininho. Não só pra ele, mas pros primos também. Que é uma música chamada Kanpai. Toda a comunidade japonesa conhece essa música como se fosse uma música, uma evidências aqui do Brasil. É o Kanpai pra eles. É uma música uma música de karaokê que eles falam. E ele me contou essa história. E ele falou que a avó dele que traria as alianças. Então ficou algo muito marcante se a gente pudesse trazer a questão da música Kanpai ali para aquele momento. E era uma música em japonês. Então eu olhei para ele e falei, olha, eu nunca digo não para um desafio. Então não é uma língua que eu conheço. Mas eu vou estudar ela. Então a gente sempre tem um tempo hábil ali para a gente conseguir estudar. Então ele me passou com bastante antecedência, já sabendo que era um desafio. E eu tirei, e aí mandei pra ele o áudio. Falei, olha, se você entendeu o que eu tô falando, a gente canta lá no dia.
E aí ele me respondeu, ele falou, Mari, passou na prova, tá tudo certo. Foi aprovado. Mas a Mari já cantou em japonês, francês, italiano, espanhol, E aí, português. conforme essa história, acabou chegando outras. Então, teve gente que pediu pra eu já cantar em francês, teve gente que já pediu pra eu cantar em italiano. E aí a gente vai tirando. Eu falo que não é uma língua que eu falo, que eu tenho total habilidade, mas eu tiro isso tudo para o casamento. Italiano, espanhol ainda são línguas latinas. A gente consegue... Agora, japonês... Japonês foi difícil. Então, assim, você não sabe exatamente o que você tá falando. Realmente, você vai ali... Você tá copiando o som, né? É óbvio que eu vi a tradução dela, mas você tá copiando o som. Então, eu falei, você tá entendendo o que eu tô falando? Ele falou, não, tá passando, tá tudo certo. Passou no crivo, a gente falou, E então postamos e deu muito boa, né? Deu boa, Depois a gente foi bem cantou essa legal. música de novo em outro casamento. Teve uma noiva que viu essa música e falou, Mari, quero pro meu casamento também. Bom, eu sei que além de músicas de dos outros artistas, vocês têm músicas autorais. Temos músicas autorais. E eu acho que melhor vocês falaram, eu sei que você trouxe violão, né? Trouxe o violão e Então- a gente pode fazer ela aqui. Bora lá. Ó, primeira vez que a gente tá tendo música no podcast, hein? Calma, você já chegou aqui. Muitos passos, muito amor. Os detalhes que sonhou. Alma, planos individuais, algo sobrenatural, do singular tornou plural. Andar, dançar, conforme o som que tocar, jamais parar. Contigo eu vou aprender a amar. E qual é a história dessa música? A história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar ser breve. A Mari vai contando os detalhes, que ela conhece muitos detalhes da música. Bom, a gente sonhava em ter uma música autoral com um tema de casamento. A gente já tinha esse sonho há muito tempo. Falando sobre o nosso casamento. Falando sobre o nosso casamento. Inclusive, na época do casamento, do nosso casamento, quando a gente se casou, um dos convidados desse casamento era um conhecido nosso, e ele presenteou a gente com uma faixa. Ele falou, tô presenteando vocês com uma faixa e tal, e a gente quer fazer essa música com vocês, desde a composição até a mixagem, masterização, distribuição, colocar nas plataformas, e é isso. A gente Ele falou, é cantor e "Poxa." tem estúdio. A gente falou, poxa, que bacana, isso foi bem legal, né? Vamos dar um pontapé pro nosso sonho aí, que legal. A gente fez todo esse processo com ele, da criação de uma música, a gente fez tudo isso. Até que a gente recebeu a prévia dessa primeira música. Na verdade, quando a gente foi entender o presente, a gente queria ter muita noção do que a gente estava fazendo, porque era um primeiro filho, né? A gente considera um mundo autoral os nossos filhos ali, a nossa criação. Então, eu sabia que eu ia ser muito chata para lançar uma primeira música. Então, a gente não se sentiu tão aberto a ponto de fazer algumas mudanças e tudo mais. A gente meio que deixou fluir, já que era um presente, sabe? Quando é presente, você fica... Cavalo dado não se dá os dentes. Exatamente. E quando chegou a prévia, eu olhei pro Hugo e falei, ai, não tô feliz. E aí o Hugo falou, eu também não. Só que, além disso, além de ter acontecido isso, para rolar uma música autoral,
tem todo um por trás. Então, a gente tinha que lançar um clipe junto, a gente tinha que lançar foto. Então, o que aconteceu? A gente movimentou muita gente pra fazer essa música. E quando chegou a música, a gente não gostou. E a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? A gente tem um monte de gente já esperando que essa música seja lançada. Já tem a data do clipe. E chora a música. Nossa. E a gente teve que sentar com essa pessoa, agradecer, pedir desculpas, mas que a gente, infelizmente, não iria seguir com a música dele. E a gente teve que fazer uma música em menos de uma semana. Menos de uma semana. Então, essa música autoral, ela veio com muita pressão, mas ela veio de uma forma que eu falo que tinha que acontecer. Porque a gente precisava desse empurrão mesmo. E assim, quando a gente começou a entender os termos que essa música também ia acontecer, a gente não gostou muito do caminho que estava tomando. A gente acabou falando, então nessa uma semana, a gente vai estudar tudo desde a composição de uma música, captação, a gravação, a pré-produção, pós-produção, tudo isso a gente vai estudar nessa uma semana. A gente vai preparar essa música, a gente vai jogar na distribuição para conseguir dar o timing de lançamento, porque a gente já tinha movimentado todo mundo num espaço super bacana para fazer a gravação, que foi a Casa Jardim. A gente teve parceiros muito legais e que... O vestido da Mar. Tava tudo pronto para fazer a gravação do clipe e tal, até o lançamento da música nas redes sociais. E a gente precisou correr. Aí a gente se internou no interior de São Paulo. A gente pegou... minha família tem uma casa no interior de São Paulo. A gente foi para lá. A gente não tinha Alice na época, então a gente, né... Era possível fazer isso, era bem mais fácil nessa questão de logística. Então a gente se enfiou no meio do mato mesmo. Falou, daqui a gente não sai sem música. E foi muito louco, porque quando você mergulha, existe... isso já é até algo que grandes artistas fazem, essa questão de se mergulhar. O próprio filme do Bohemian Rhapsody, que eles mostram eles indo para uma casa lá. Faz um retiro. É muito real, porque realmente você começa a entender, você vai começando a se olhar, né, por dentro e entendendo aquilo que você quer realmente trazer, externar. E nasceu rápido. Aconteceu em 2 dias. A gente acabou conversando e falando assim, bom, o que a gente vai fazer com a letra dessa música, né? Como que a gente vai conseguir compor uma música assim tão rápido? E a música foi totalmente diferente, até a letra diferente do que... Tudo diferente daquela primeira proposta que a gente tinha ganhado, né? Mas a gente acabou mergulhando no nosso próprio casamento. Então a gente falou, vamos usar a nossa experiência, as coisas que a gente tem para falar sobre o nosso dia, e a gente vai conseguir contar um pouquinho ou mergulhar nesse universo. A música chama Muitos Passos, que é essa que a gente acabou de fazer. Ela, na verdade, a gente quer trazer essa música, o refrão dela com a intenção de ser votos de casamento. Então é como se fosse a gente realmente falando um pouco sobre o que a gente estava se propondo, né? propondo ali. Que de fato é cantar e andar conforme o som que tocar. E a gente sabe que a vida de casado é assim. Então tem muitas coisas que no mesmo ritmo, né? Exatamente. É por isso que a gente acaba associando até com música, né? É isso. E outra coisa que eu queria trazer muito pra música e que fez muitas noivas entrarem no casamento com essa música, e a gente é muito feliz por isso. É esse primeiro trecho onde eu pego uma foto específica que a fotógrafa tirou do dia do meu casamento, onde eu tô respirando bem fundo mesmo antes de começar ali a me maquiar, de me preparar para entrar como noiva. Quando eu realmente penso no calma, você já tá aqui, já vai acontecer. Já é uma realidade, né? Já é uma realidade. Então, foi muito louco ver que muitas noivas realmente se enxergaram naquela música. E hoje a gente tem a felicidade de fazer muitos passos para muitos casais. E a gente já fez... muitos passos já foi a música de entrada de noiva, de algumas noivas. Deve ser bem gratificante, né? Muito mesmo. Muito mesmo. E depois veio a Alice, que ressignificou algumas coisas, e depois a gente fez já uma segunda música autoral. Então hoje a gente também tem uma segunda música autoral no mercado, que não tinha como não trazer um pouco do que a Alice fez na nossa vida, né? Fato. E faz ainda. Tanto que ela até participa da música. A Alice tem uma participação na música. Uma participação especial. E a gente pretende manter, assim, a rotina no autoral. Eu falo que só a rotina de eventos ainda é muito punk. Muito espaço surgiu na pandemia. Então, quando tudo estava fechado. E
Então, a pandemia trouxe isso possibilitou isso, né? Para a nossa questão do mercado. Foi realmente uma hora que todo mundo olhou pra dentro, né? Isso. Dia Leve, que foi a nossa segunda música, ela não tem esse viés de casamento. Ela surgiu de um dia muito tranquilo, que na verdade a gente relata todo dia na música, né? Mas ela não tem muito esse viés de casamento, por incrível que pareça. Não. Mas a gente quer fazer outras músicas autorais que tenham esse tema. Até porque a gente tá todo fim de semana em casamento. E a gente vivencia isso o tempo todo. Então, a gente tem pedidos de noivas até para alguns momentos ali. Então, estão estudando. E eu vi um vídeo de vocês no Instagram, que assim, eu tenho um instrumento que eu particularmente sou apaixonado, que é a gaita. Sim. E quando eu vi o vídeo de vocês, dele tocando a marcha nupcial, eu falei, tipo, sabe quando você fala, pô, é isso que eu quero no meu? Não sou casado ainda, mas eu teria isso no meu. E aí, como que funciona? Porque pode ser vocês dois, mas pode ter outras pessoas também compondo a contra... Quais são as opções que os noivos têm para essa hora com vocês? Desde que a gente colocou os músicos adicionais ali na formação, tudo isso veio da nossa cabeça. Então, os músicos só encaixam ali de acordo com o arranjo do que a gente vai propor. Então, a base da formação é uma base acústica, quer dizer, a gente violão. sempre faz a versão primeiro no voz e violão. Né? E a gente fica pensando qual outro instrumento para compor. A gaita foi um instrumento que a gente quis sair um pouco fora da caixinha mesmo. Eu adorei. E o mercado ele mudou muito, como eu te falei. Então, no começo, a gente era um pouco novidade. Hoje já não é tanto. Então, tem muita gente já fazendo a questão do voz e violão e até adicionando violino, instrumentos de corda e tudo mais. Só que a gente queria algum instrumento que realmente se conectasse com o violão. E a gente queria alguma coisa que fosse fora da caixinha mesmo. Então, trazer a gaita foi um instrumento que a gente já ama de paixão. Eu tenho um pé no count. No count, né? A Maria usa muito. No meu casamento até teve muita música nesse estilo. E eu falei pro Gu, quero trazer essa formação para ser uma formação mais principal do Marigu, porque eu creio que ela retrata mais o que a gente gosta, né, de fazer ali. E esse instrumento veio com a intenção de fazer alguns arranjos pequenos, mas quando a gente trouxe para a marcha, aí brilhantou mais. Aí realmente foi algo que ficou muito diferente e que as noivas gostaram bastante. Eu, particularmente, foi o único instrumento... Eu tenho... Minha família, eu acho que a gente não nasceu pra música. Eu já contei essa história aqui no podcast, que o meu pai uma vez tentou entrar numa escola de dança e 2 meses depois o professor devolveu o dinheiro pra ele e pediu pra ele não ir mais, porque ele não tava dando resultado. Então, a música e a minha família, a gente tem um problema. E a gaita foi o único instrumento que eu quis tocar. Não sou bom. Sei 2 músicas. Mas é um instrumento que eu adoro o som da gaita. Então, quando eu ouvi no vídeo de você, eu falei, é isso. Eu me identifiquei naquele momento. É muito engraçado, porque quando a gente começou a postar a gente postou esse vídeo, quando a gente começou a falar sobre o instrumento gaita, muitas noivas começaram a me retratar algumas histórias assim de meu pai tocava gaita, nossa, quando eu era pequena eu pegava a gaita do meu avô. Teve muita história assim. E eu achei muito legal porque traz história, né? Carrega muita coisa ali. E é o que a gente quer trazer pro dia da cerimônia. Então... Mas como assim? Desculpa te cortar, amor. Mas como uma proposta para as noivas a gente faz nessa primeira reunião, a gente sempre apresenta que a partir do duo, você pode adicionar quantos instrumentos você quiser, assim, no seu casamento. Basicamente, o que a gente mais faz é duo, trio e quarteto. O que a gente mais faz é isso. E aí com instrumentos variados, não tem... A gente tem algumas opções de instrumentos que a gente mais faz, então a gente já está mais acostumado, as noivas mais fecham esses, então a gente oferece primeiro eles. Sim. Só que a gente não fecha as portas. Então se alguma noiva tiver alguma proposta diferente, a gente vai atrás desse instrumentista. Mas a gente sempre tenta mostrar para a noiva que o arranjo vai sempre partir do acústico, então da questão do violão. Então hoje um dos instrumentos que a gente... campeão, assim, de formação, de contratação, é o violino. Então, o violino, que é o voz, violão e violino, que é o trio, é uma das formações que a gente mais faz. Só que a gente começou agora a expandir para algumas formações um pouquinho maiores. Então, a gente não faz muito tempo que a gente fez uma formação com 2 violinos, um cello, um piano. É isso, né? É isso. Que ficou um sexteto, voz, violão, piano, 2 violinos e um cello.
Foi uma formação bem uma grande. formação grande. Então, é possível a gente compor. Hoje, os casais que chegam pra gente vêm nessa intenção de gostar muito do que a gente retrata ali no arranjo. Então, não necessariamente precisa ter só a questão do voz e violão. Eles querem adicionar outros instrumentos, mas querem ter a nossa mão ali no arranjo. Então, isso é muito legal. A gente tá chegando no final, mas eu vi uma hora aqui que eu pesquei que você falou que vocês têm muita história boa de casamentos. Nossa. Então eu queria saber a melhor, assim, pra gente encerrar esse episódio com uma história muito boa. Uma história boa? Uma história boa eu vou elencar, eu acho, cada 5 horas. A de 5 horas é boa. Essa história é muito boa. Vou pensar como que eu vou começar essa história, porque tudo parecia ok até a semana desse casamento. A gente tá falando de 2018. 18, provavelmente. Mundo normal antes da pandemia. Antes da pandemia. Uma formação diferente do que a gente fazia normalmente, porque a noiva, na época, escolheu um quinteto. E, como o Gu falou, a gente chega ali até no máximo quarteto. Então, assim, ainda estava ali na época antes da pandemia, começo ainda, né? A gente não fazia muito tempo que a gente estava no mercado. Então, ainda estávamos ganhando experiências. A noiva simplesmente sumiu. A gente tentava entrar em contato com ela e ela não respondia a mensagem e tudo mais. Quando deu uma semana antes do evento, 1 semana e meia, ela me mandou uma mensagem. Fala, Mari, eu queria ligar pra você. Quando eu vejo uma mensagem assim, eu penso assim, a noiva vai cancelar o casamento, alguma coisa urgente aconteceu. Só que, pra minha surpresa, quando eu atendi o telefone, ela falou pra mim que ela tinha mudado a formação, que não seria mais quinteto, que ela estava cancelando. Que ela ia fazer algumas alterações no casamento. Que ela ia fazer algumas alterações no casamento, que ela queria só um voz e violão. Então, de um quinteto passou para ser voz e violão. Voz e violão. Ela comentou alguma coisa sobre os convidados? Acho que ela reduziria a quantidade de convidados. Reduziu a quantidade de convidados. Isso na semana do evento. Então, assim, é muito difícil alguém mudar um evento, a estrutura de um evento na semana. Então, pensei que algo realmente muito urgente tinha acontecido, mas ela não quis me abrir muito. Só me falou que do quinteto passaria a ser um duo, que ela teria que pagar uma multa ali. Mas que ela queria dessa forma, que ela queria reduzir o casamento, que os convidados, ela tinha reduzido de 180 convidados, foi para 50, e que ela tinha mudado o horário. Então, seria ali, tipo, o final da tarde, e era uma fazenda grande, que existe até hoje. Ela passou para a parte da manhã. Então, ela combinou um horário ali comigo de montagem, eu teria que chegar bem cedo. Essa fazenda é bem no interior de São Paulo, bem mais distante do que normalmente a gente pega. Então, a gente teria que sair com muita antecedência para chegar lá. Tudo bem, conversei com ela, a gente se ajustou, conversei com os músicos, né, do cancelamento e fomos pro casamento dela. Chegando lá, a gente viu que não tinha praticamente ninguém. A gente está acostumado já a chegar no evento e ver uma determinada movimentação. Movimentação de decoração, movimentação de assessoria, movimentação de, às vezes, algum convidado que chega mais cedo. Então, a gente já está acostumado a chegar e enfrentar uma determinada realidade. E não era definitivamente a realidade que a gente estava enfrentando ali. A gente viu uma decoradora, não tinha nem ajuda, ela era só ela mesma, montando algumas mesinhas, assim, bem pequenininhas. E ela estava montando já com uma atitude até... Ela também estava estranhando a situação. Então ela colocava, às vezes, uma flor, ela olhava... Vai vir ninguém vai ajudar? Ela não tentava... Isso. A gente sentiu um clima um pouco estranho. E a gente... Começamos a montar, a gente só verificou mais ou menos onde ia ser a cerimônia. Chamei ela, falei, oi, tudo bem? Aqui é o casamento. Ela falou, sim, me confirmou. E começamos a montar. Começou a passar o tempo, mais ou menos depois de 1 hora de montagem, a gente já tem ali a parte da estrutura de música montada. Então eu vi que a gente já ia terminar e que não se movimentou muito. A questão de chegada de fornecedores ou convidados, não tinha mais assessoria. Ela tinha me comentado que uma amiga dela ia ficar responsável pelo casamento. E era madrinha. O que eu penso? Já aconteceu isso, já algumas noivas já às vezes colocou alguma madrinha, alguma amiga pra assessorar. Não que seja uma coisa normal. Realmente alguma coisa aconteceu, mas essa pessoa não vinha, não aparecia. Não aparecia.
desespero. E aí eu fui chamar a decoradora, fui conversar com a decoradora, sentei com a decoradora e falei, desculpa, eu tô tentando entender o que tá acontecendo aqui, porque a noiva combinou comigo, qual o horário que tá do início pra você? E ela me repassou o mesmo horário que a noiva tinha me comentado. Ah, tá o horário. Eu falei, mas você não tá achando estranho? Porque não tem ninguém aqui. O horário que ela tinha combinado era por volta das 11 horas. É importante falar da questão do horário, porque isso é o ponto principal da... Então, eu tô imaginando que você tá falando o casamento das 5. Então, assim, ela tinha combinado com a gente por volta das 11 horas para iniciar a cerimônia. Então, a gente chegou lá por volta das 8. Nessa época, estava no começo do Marigu ainda, então a gente acompanhava o equipamento. A gente levava até o técnico. Nesse dia ele foi pro carro dele, mas o equipamento foi no nosso carro, a gente chegou cedo, a gente começou a montagem. Hoje em dia o processo é um pouco diferente, a equipe técnica chega antes, a gente chega depois. Mas nessa época, então, a gente acompanhou desde o início de toda essa situação. Beleza, conversei com ela, ela falou, Mariana, eu também tô achando muito estranho. Vamos tentar achar alguém do espaço pra gente conversar e entender. E a gente foi tentar ir atrás de alguém no espaço. Só que no espaço só tinha os funcionários. E os funcionários não sabiam também muito dizer pra gente o que estava acontecendo ali. A única coisa que a gente podia fazer naquele momento era terminar de montar e andar pelo espaço até alguém aparecer ali e resolver o que a gente ia fazer. Quando deu mais ou menos por volta de meio-dia, né? 1 hora depois, né, que a gente realmente entendeu que iniciaria a cerimônia, que a gente falou, beleza, não vai iniciar às 11. Eu comecei a imaginar que ela tinha marcado comigo muito antes, porque ela estava com medo dos fornecedores não terem chegado lá no horário certo. Então eu pensei, ela deve ser uma noiva muito ansiosa, uma noiva que ficou muito preocupada e deve ter marcado muito antes com os fornecedores, com medo de o casamento não ficar pronto. E aí chegou o pastor, né, do celebrante, era um pastor de uma igreja bem grande aqui em São Paulo, inclusive. Ele chegou cedo também com uma cara de não tô entendendo nada, não tem ninguém aqui, tá tudo E não muito tinha convidado, estranho. não tinha nada. E aí o pastor veio falar com a gente e também, gente, vocês sabem me dizer que horas que vai começar a cerimônia? Ela me passou o horário de 1 hora. Então a gente já tinha um segundo horário, 1 hora. Aí a gente falou, 1 hora. E nisso chega o buffet. O buffet era um buffet de pizza, até eu lembro. E aí o buffet pegou e falou, já começou a montar, tal, 1 hora e iria iniciar. Então, da meio-dia a 1. Então, o que a gente pensou? Para começar a chegar convidado aqui, 1 hora a gente vai iniciar. 1 hora deve ser, então, de fato, o início que ela combinou com todo mundo. Realmente, 1 hora começou a chegar muita gente. Começou a chegar todos os fornecedores que até então faziam um casamento acontecer. E começou a chegar padrinhos e madrinhas. Só que a gente notou que o casamento ia ser bem mais reduzido. Então ia ser um casamento bem íntimo. Eu pensei, só vai ser eles, eu acho que a gente não vai ter convidados. E chega a madrinha responsável. Madrinha assessora. A madrinha assessora. E aí eu fui conversar com ela, falei, oi, tudo bem? Tô aqui desde as 8, porque ela me combinou às 11. Eu fiquei sabendo que vai começar 1 hora da tarde, é isso mesmo? Não, é isso mesmo, 1 hora da tarde a gente já vai iniciar. Ela já tá aqui, ela já tá se arrumando e a gente já vai iniciar 1 hora. Não, tudo bem. Então, beleza, a gente se organizou. Até então, tudo certo. Tá 1 hora. Só marcou outro horário, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente vai fazer. Gente, começou a dar 1 hora da tarde, 1h30, 2 horas. Os padrinhos já estavam sentados, tinha um lounge assim na fazenda, eles sentavam, tipo, conversando como se tivesse curtindo o dia numa fazenda, assim. Numa fazenda. Então, assim, nenhum indício de começar. E a gente não tava entendendo muito bem o que estava acontecendo ali. Porque a gente tava sem assessoria. Então, a gente não tinha uma organização real, oficial. Olha o problema de não ter uma assessoria, né? Não, exato. totalmente. E o pastor começou a sinalizar que ele precisava ir embora. Ele tinha um compromisso. Começou a passar pra gente um problema que a gente começou a realmente ficar ansioso, que era a questão de ele não conseguir fazer o evento. Ele falou, olha, eu tenho um compromisso, às 4 horas da tarde eu tenho que estar lá. E a gente estava longe do centro de São Paulo, então estava mais ou menos a 2 horas de distância do centro. Então ele pensou assim, se a gente não começar o quanto antes, eu não vou conseguir fazer esse casamento. E começa a movimentação. Chamo a madrinha de novo, falo, olha, a gente já tá 2 horas da tarde, a gente não iniciou o evento, já tá com 1 hora de atraso, a gente tem alguma previsão? Ela só me dá a notícia do seguinte, olha, a noiva tá chorando lá dentro, a gente não vai poder fazer nada,
o noivo não chegou. Nessa fazenda, o sinal de celular, ele não era, pelo menos não era nessa época, muito bom. E aí, assim, o que ela falou pra gente é que ele tinha ido buscar o topo do bolo e que provavelmente tinha se perdido na volta. Na hora que ela falou o topo do bolo, a primeira coisa que eu fui ver foi olhar pro bolo. Nosso olhar foi automático direcionado pro bolo e existia um topo no bolo. Tudo bem, ele poderia ter ido buscar outro, mas tinha um topo no bolo. Mas a gente já começou a pensar assim, gente, alguma coisa tá acontecendo. E não estão querendo contar pra gente o que é. E os fornecedores aqui já estavam, assim, montados para um casamento já. Já tava, tipo, tudo certo. Aí começaram algumas coisas curiosas. O pessoal do buffet chegou e falou que já tinha começado o serviço. Eles falaram, nosso horário começa, acho que 1h, então nosso forno tá aceso e já iniciamos o serviço. E a gente tem em contrato uma questão de atraso. Já tinha extrapolado a nossa questão de atraso. Aí a gente conversou com o nosso técnico para saber se ele poderia ficar também, porque a gente poderia. E aí começou a bater a curiosidade na gente também, do tipo, o que foi que aconteceu? O que tá acontecendo, né? Cara, cada curioso. Ser humano é maravilhoso. Não, a gente falou, tem um evento depois, gente, vamos ficar aqui pra gente entender o que vai acontecer, né? E é muito legal porque os fornecedores começaram a se juntar pra realmente entender o que estava acontecendo, porque a gente ficou perdido num evento que fomos contratados, mas que não acontecia. E o pastor na nossa orelha, não vai dar pra fazer, não vai dar pra fazer. Ele chegou a perguntar se eu já tinha feito alguma celebração e se eu me voluntaria. Eu ficava, gente, mas como assim não vai rolar? E aí chamo de novo a madrinha e falo, olha, desculpa, agora já tá, a gente já tava perto das 3h. A gente chegou lá muito cedo, a gente leva bolachinha, a gente não tinha conseguido almoçar ainda. Então a gente tava lá desde as 8h até as 3h, morrendo de fome. Nisso o pessoal do buffet já chama a gente e fala, vamos comer. Tá rolando o buffet, vamos sentar lá e vamos comer, tá todo mundo... E beleza, a gente sem alternativa, a gente foi pra dentro. E aí começou, 3h30, 4h, a gente 4h da tarde. O pastor tava lá ainda. Tava lá ainda. Ele tava... O que aconteceu? Ele, pelo que a gente entendeu, né? Ele ligou pra alguém substituir ele, porque ele pensou assim, a noiva tá aqui, tá chorando, alguma coisa tá acontecendo. Se chegar o noivo, a gente faz o casamento. Então, acho que ele se compadeceu. A gente se compadece. É isso que eu sempre falo pras noivas. A gente se compadece da história. A gente tem que entender todo um momento o contexto. De sonho, né? A gente tem que entender todo um contexto. Então, a gente sempre vai ponderar algumas coisas. Tudo, né? E a gente foi comer. Quando deu 4h30 da tarde, chegou o carro do noivo. Gente, eu já achei que ele já tinha sofrido um acidente. Já tinha pedido pra alguém ir voltar. Porque eu falei, gente, alguma coisa aconteceu com esse noivo. Vai alguém ver o que aconteceu. Não, e a cena era assim, o noivo chegou, começou o burburinho, o noivo chegou, todo mundo saiu correndo, a gente conseguiu morder um pedaço de pizza e voltamos pro espaço. Me chega o noivo como se ele tivesse chegado do futebol. Tá com a roupa de futebol, segurando o terno ali nas costas. Não, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Andando, tipo assim, estou indo me trocar, a hora que eu estiver pronto a gente faz o casamento. Nessa vibe. A gente olhou e falou, não, isso não é possível. Alguma coisa de errado aí tem. Aí eu fui pra falar com ele. Nisso que eu fui falar com ele, a madrinha entrou na minha frente e falou assim, não, ele vai se arrumar. Aí eu falei, como assim ele vai se arrumar? Eu falei, gente, já são 4h30 da tarde, a gente precisa fazer um evento. Aí o pastor chegou ele se propôs a fazer um evento muito rápido, né? Ele falou assim, olha, eu tenho que sair daqui, 5h é meu limite. Então eu faço a cerimônia muito breve e segue pra festa. A gente reduz algumas entradas, a gente já começou a bolar o esquema. Nisso chega a madrinha pra mim. Não. Pode deixar ele embora. A gente vai fazer um padrinho fazer o casamento. Aí nessa hora a gente já tava com 5h de casamento atrasado, com um padrinho pra fazer o casamento. Aí era uma mistura de... virou churrasco, né? Virou churrasco. A gente chegou pro pastor e falou, olha, pastor, parece que vai atrasar muito, pode ir embora. Não se preocupa não, porque... Ele tinha um compromisso. Pra fazer. E não era justo com ele fazer isso, né? Ele já tinha uma outra pessoa engatilhada pra fazer a cerimônia. A gente falou, então vai embora. E aí a gente aguardou. Ele demorou ainda 1h pra se arrumar. Esse evento começou por volta das 5h30 da tarde. A gente tem as fotos. A gente finalizou esse casamento por volta das 7h. Já tava escurecendo. Quando a gente finalizou, a gente queria ir conversar com o casal. A gente sempre gosta de abraçar e conversar. Só que... foi uma mistura de raiva com... Não é possível que a gente tá passando por isso, porque ninguém veio dar uma satisfação pra gente. Eu imaginei que
por ela ter passado por todo esse atraso, ela chegaria e comentaria alguma coisa, ou se não, ela nem casasse, porque, gente, eu já falei pro Gustavo que se ele atrasasse 1 hora, eu já não tava mais ali. Tá, mas você chegando em campo de futebol. Não, exatamente, eu não tava ali mais. Eu só quero deixar claro que ele não tava na despedida de solteiro. Só pra garantir. E ele, não rolou um olhar, tipo, gente, desculpa o atraso, tive um problema. Zero. E eu falei, não, tudo bem. E aí, quando a gente foi sair, aí que a festa ia começar a piorar. Porque lembra do buffet que tinha contado da hora? Já tinha acabado o gás. A gente saiu, na hora que a gente tava indo em direção à noiva, a moça do buffet chegou até a madrinha assessora e falou, tem algum botijão de gás reserva aqui no espaço? Porque o meu acabou. E ela respondeu, não tem. A gente falou, eu acho que tá na hora da gente ir embora agora. Vamos. Entendeu? Quando tá perdendo de pouco. É isso. Vamos antes que vire goleada. Vamos embora. E aí foi o evento que com certeza foi o campeão de atraso. Foi uma coisa tão bizarra, sabe a música Festa Estranha com Gente Esquisita? Foi bem isso, gente. Tipo, foi estranhíssimo. A gente não entendeu até hoje o que aconteceu. A gente não tinha nem cara durante o evento, porque a gente já tava destruído, já era o fim da tarde, a gente tinha chegado bem cedo de manhã, nossa. Pra montar. E teve gente que falou, você não mandou mensagem pra ela? Sim, mandei. Mas, enfim, eu acho que nem ela conseguia explicar o que exatamente tinha acontecido no dia dela. Então, ela ficou por isso mesmo. E ficou uma das histórias, assim, que a gente fala, não, foi o casamento mais estranho que ele já fez. Ixi, mas história de casamento, se ficar, a gente fica horas falando disso. Isso só mostra, pessoal, quem tá... Porque eu gosto muito de falar da importância da assessoria. Totalmente. Com certeza. Com certeza uma assessora teria resolvido isso de uma maneira muito mais rápida. Não tenha dúvida. Do que, né? Porque querendo ou não, a madrinha, amiga e tal, fica aquele tentando costurar. A assessora que vai fazer o negócio acontecer. Sim. É isso mesmo. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. Gostei muito. Pô, acho que faltava música no nosso podcast. E isso acho que a gente deu check agora com muito mérito. E quem ouviu a gente até agora falou assim, preciso deles no meu casamento, da Mari e Gu, como que eles contatam vocês, WhatsApp, fica à vontade para deixar todos os contatos aqui. Gustavo tem o número de cabeça. Pelo nosso WhatsApp, 11 95423 2698 é o nosso WhatsApp, mas pelo Instagram é mais fácil. Qual que é? Tem o link lá que é @mariiguMúsica, por lá tem o link já direto para o nosso WhatsApp, é muito prático. Alguém da nossa equipe vai atender o mais rápido possível. Mais rápido possível e a gente vai conversar sobre o seu evento. E eu quero agradecer demais estar aqui. Obrigada de coração. Foi muito gostoso. Pessoal. Ficaria aqui eternamente. E você que nos assistiu até o final, meu muito obrigado. Agradecer a Hangover, nossa patrocinadora. Viagem de despedidas de solteiro, seja dentro ou fora do Brasil, para noiva ou para o noivo. Entre em contato com a gente vai fazer a melhor experiência da sua vida. Bleu de Mer, né, mais uma vez com a gente aqui, melhor vinho francês do sul da França, rosé, tinto, branco, também é muito gostoso para todos os tipos de evento. E por favor, nos sigam nas nossas redes sociais, nosso Instagram, que é @pod.mary, TikTok podmary, nosso site www.podmary.com.br. Mande esse vídeo para os seus amigos, madrinhas, padrinhos, noivos. Compartilhe esse conteúdo que nos ajuda muito aqui a desenvolver cada vez mais assuntos importantes para vocês. E aguardo vocês na semana que vem.